Você quer me irritar? Então venha me dizer que o cinema brasileiro não presta, porque eu sempre fico pensando quando alguém me diz isso, que como assim você tem essa informação e você não mandou um e-mail para os grandes festivais internacionais que continuam premiando os filmes brasileiros, exibindo nas suas principais mostras todos os anos e ainda não foram informados disso por você, @BruninhoAraújo_2456. Você precisa fazer esse serviço à humanidade e revelar essa verdade que só você tem. Brincadeiras à parte, o cinema brasileiro tem algo que eu acho fascinante e que nenhum cinema em todo o mundo tem, que é uma diversidade absolutamente maravilhosa. A gente faz filme não só no eixo Rio e São Paulo, mas em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no norte do Brasil, no Nordeste, obviamente, é um dos principais celeiros dos nossos grandes diretores, no Centro-Oeste, e em cada região na qual a gente faz cinema, obviamente, com características diferentes, que revelam, que mostram uma cultura completamente diversa, que tem sensibilidades que são próprias da região e que também se refletem na linguagem desses filmes. E eu tô falando isso porque o filme sobre o qual eu vou falar nesse vídeo é um filme do Acre, que venceu o prêmio principal no Festival de Gramado no ano passado, que é o Noites Alienígenas, que é um filme que, por mais que não seja um grande filme, eu acho que ele tem alguns problemas sobre os quais eu vou discutir nesse vídeo, mas ele é um filme que tem também os seus acertos, tem também as suas virtudes e que, em última análise, mesmo que você não goste do filme, ele traz tanto enriquecimento cultural, ele traz uma perspectiva tão diferente de uma região tão pouco explorada pela sensibilidade dos espectadores do Sul e do Sudeste, e eu tô incluso nisso, que já vale a experiência de assistir ao filme. As facções criminosas do Sudeste do Brasil chegaram à Amazônia, e nesse contexto de intensificação da violência, um grupo de amigos de infância tenta crescer sem grandes perspectivas na periferia de Rio Branco. Uma crítica muito comum que se faz a um cinema mais naturalista, a um cinema que está muito mais interessado em expor uma realidade, em retratar um microcosmo, do que necessariamente em desenvolver grandes temas, é que esses filmes muitas vezes propõem poucas soluções. Eles apresentam problemas, eles desenvolvem conflitos, mas eles não têm muita coisa no horizonte. No final do filme, você não projeta nenhum tipo de solução, nem a curto nem a longo prazo. Eu acredito que essa crítica se aplica a Noites Alienígenas. Ele é um filme que consegue fazer muito bem essa questão do retrato daquela realidade. Ele é um filme de painel, de certa forma, ou seja, ele, por mais que tenha um protagonista, ele não segue esse protagonista tão de perto, ele deixa esse protagonista também para abordar outros personagens coadjuvantes, ele salta de um a outro, porque o interesse principal dele é retratar aquele microcosmo, aquela região e aquele grupo de personagens que estão interligados de certa forma. E a linguagem do filme, obviamente, é uma linguagem muito mais direta do que uma linguagem mais dramatizada. É uma linguagem que usa câmera na mão, que usa planos um pouco mais longos, que permitem que a mise-en-scène, a coreografia de dentro da cena, os personagens se movimentando e a interação entre eles e os diálogos também, nos deem o direcionamento. E nesse sentido, como eu falei, é um filme muito competente, apesar de... E eu concordo com quem fizer essa crítica, no caso desse filme, ele ter um pouco de dificuldade de amarrar suas pontas e principalmente no seu terceiro ato de desenvolver uma solução para as questões que ele mesmo desenvolveu ao longo dos seus 126 minutos. É um filme muito curto. E eu acho que outro problema que o fato dessa metragem não ser muito longa causa é que, como o filme salta de personagem em personagem e não se prende muito ao protagonista, eu fiquei com vontade de saber um pouco mais sobre vários deles, sobre as relações entre vários deles, que pelo que nos é apresentado já dá pra perceber que tem as suas complexidades, mas eu acho que o filme não tem muito tempo de ir além daquela superfície que ele apresenta pra gente no começo do filme. Eu gosto também de como o filme nos dá, em alguns momentos, uma perspectiva mística, sobrenatural, nos dá, dentro daquela atmosfera naturalista, uma espécie de realismo mágico que vai
de certa forma, unir todas aquelas histórias num tema maior pro filme. Então tem não só os dilemas morais que a questão das facções criminosas, a questão da indecisão dos jovens, que sem perspectiva preferem começar uma vida no crime, e essa simbologia da cobra, que também, biblicamente falando, está associada ao lado mal, ao lado negro da força, digamos assim. E essa abordagem de realismo mágico vai voltar em determinado momento do filme, também através de luzes, para simbolizar uma concretização mais literal do termo noites alienígenas em uma espécie de perspectiva de fuga e de perspectiva de abstração que poderia vir através de alienígenas mesmo. Na maior parte do tempo, noites alienígenas se refere ao marasmo, à chatice e muitas vezes à alienação daquelas longas noites que parecem não passar na vida de jovens que já não estão mais na escola e que não tem muito o que fazer com o tempo que passa. Eles não têm perspectiva diante deles de estudar, eles têm diante deles a possibilidade, claro, de trabalhar, mas o trabalho é sempre muito escasso, as possibilidades são sempre muito limitadas, e aí aparecem essas duas forças muito potentes, que são a força da abstração também da religião, e por outro lado a força da criminalidade, que parece que está os atraindo, que parece que está os seduzindo, como aquela cobra naqueles delírios de um dos personagens que vocês vão ver ao longo da projeção. Gosto muito do elenco, e eu acho que o elenco é responsável por nos manter interessados naqueles personagens. Tem alguns nomes maiores, como o Chico Dias, por exemplo, que faz uma participação especial, mas é uma participação muito boa. Tem nomes emergentes do cinema brasileiro, como a Kika Sena, por exemplo, que mata a pau, que destrói num filme também muito bom chamado Paloma, que está disponível no Globoplay, eu super indico. E tem alguns novatos que surgem aqui, né, alguns iniciantes, como por exemplo o Gabriel Knox, que faz o protagonista do filme, que são nomes promissores. O elenco inteiro sustenta muito bem os seus personagens e essa narrativa. Recomendo, apesar de ser um filme que tem os seus problemas, e quero muito que vocês me digam aqui também se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, e desse lado, como eu sempre tenho feito, eu vou deixar o ícone com o meu rosto para vocês clicarem ali em cima e se inscreverem no canal, e aproveitem e cliquem no sininho e em sempre, para sempre receberem notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar uma recomendação de um outro vídeo sobre um filme que eu acho que tem a ver com esse aqui. Eu recomendo que vocês assistam. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!